Seja bem-vindo à rúbrica O Seu Dinheiro. Hoje falamos de certificados de aforro. As famílias nunca tiveram um peso tão baixo no financiamento do Estado. Os certificados representam atualmente 6% do total de dívida do país, um valor que está muito abaixo dos 20% registados em 2003. As famílias têm um papel cada vez menos significativo no financiamento do Estado. Os números mostram que quase 20% da dívida direta do Estado estava nas mãos dos aforradores portugueses em 2003, através dos certificados, um valor que tem vindo a cair e que atualmente está nos 6%. Por outro lado, segundo as contas do Económico baseadas nos dados do Instituto de Gestão do Crédito Público, a União Europeia e o FMI são quem mais possui dívida portuguesa, num total de quase 29%. Isto numa altura em que se registra uma subida dos depósitos dos residentes em Portugal, que nos últimos 12 meses cresceram 8,45% para os 131 mil milhões de euros. Uma luta que os bancos estão a ganhar, pois o valor aplicado em certificados, por sua vez, caiu 20,6%, na ordem dos 3 mil milhões de euros, para os 11,7 mil milhões. A diminuição do peso das famílias no financiamento do Estado preocupa a Troika e já foi identificada como um problema. Os especialistas culpam as alterações feitas aos certificados de aforro que os tornaram menos atrativos e fizeram com que as poupanças nestes produtos caíssem mais de 35% desde 2008. E nem os certificados do Tesouro, criados para contrariar esta tendência, estão a atrair o interesse dos investidores. Os valores inscritos no Orçamento do Estado mostram o objetivo de captação de 600 milhões de euros com estes produtos em 2012, mas no final de maio as subscrições líquidas desde janeiro não iam além dos 66 milhões de euros. Rui, as famílias portuguesas estão menos interessadas nestes, ou continuam menos interessadas nos certificados de aforro? Continuam menos interessadas e a nossa análise foi entre certificados de aforro e certificados do Tesouro, no seu conjunto, sendo que os certificados do Tesouro fazem este mês 2 anos. Continuam menos interessadas, continuam a tirar dinheiro de certificados de aforro e a pôr muito pouco em certificados do Tesouro, e isso pode causar alguns problemas para o Estado, através do financiamento do Estado, porque o peso das famílias é cada vez menor, chegou a pesar quase 20% em 2003, há 5 anos pesava 16% e agora pesa só 6%. As famílias portuguesas só pesam 6% no financiamento do Estado. E o Estado já disse que a própria Troika mostrou-se preocupada com esta saída de investidores de famílias, da dívida do Estado, em algumas avaliações que fez, e o Governo tem dado sinais de que pode rever aqui a forma de remunerar e a forma de se investir nestes certificados. Porque a verdade é que a alteração que se fez, nomeadamente nos certificados de aforro, é que acabou por tirar algum interesse também por parte dos aforradores. Nós falamos com vários economistas para este artigo e disseram que essa decisão foi demolidora e destruiu completamente o produto, porque o que aconteceu foi alterar as regras de remuneração a meio do jogo. E isso, segundo os economistas com quem falamos para este artigo, foi demolidor para os certificados de aforro e, pior que isso, houve uma quebra da confiança entre o cidadão e o Estado neste tema. E se calhar isso também pode explicar um bocadinho o facto dos certificados do Tesouro, porque os certificados de aforro não oferecem grande rentabilidade, porque estão indexados a Euribor a 3 meses, que está perto de mínimos. Enquanto que os certificados do Tesouro oferecem rentabilidades atrativas, 6,80 para quem mantém um investimento durante 5 anos e 7,10 para quem mantém um investimento durante 10 anos. Só que mesmo os certificados do Tesouro, que fazem agora 2 anos e que são um produto muito mais atrativo em termos de rentabilidade, captaram tanto em 2 anos como estas empresas que agora estão a fazer emissões direcionadas para o retalho em meio ano. Ou seja, praticamente o mesmo. Os certificados do Tesouro captaram 1,3 mil milhões de euros, empresas como a Brisa e a EDP e a Semapa já conseguiram 1,2 mil milhões de euros no seu conjunto. Ou seja, há aqui algum problema na parte como o Estado está a comunicar estes produtos e com os especialistas com quem falamos também disseram isso. Há um problema de comunicação do Estado. Por exemplo, o certificado de aforro era um produto muito fácil de perceber. Houve aquela decisão, penso que em 2008, que destruiu um bocadinho a confiança no produto, e os certificados do Tesouro são um bocadinho mais complexos de perceber. E a própria dívida pública é, se calhar, um bocadinho mais complexo de perceber para investidores que não são tão sofisticados e que não têm acesso a essa dívida pública. O que acontece é, se é necessário incentivar a poupança, se o Estado precisa de financiamento, que são as duas coisas que estes produtos oferecem, porque incentivam a poupança dos portugueses ao mesmo tempo que financiam o Estado, porque é que os especialistas com quem falamos dizem que
O Estado deve apostar numa campanha de comunicação e explicar às pessoas exatamente o que é a dívida pública e como se pode investir em dívida pública, sensibilizar as pessoas para os certificados do Tesouro e até, por exemplo, imitar as empresas que agora fizeram emissões de obrigações para o retalho para colocar dívida pública no retalho, seja bilhetes do Tesouro ou obrigações do Tesouro, para aumentar, para tentar recuperar um bocadinho o peso das famílias no total da dívida do Estado, porque é um peso cada vez menor e esse financiamento que as famílias não dão ao Estado, o Estado terá de ir buscá-lo a outro sítio, aos mercados, terá de ir buscá-lo aos mercados e talvez a preços mais altos. Com outro nível de risco. Com outro nível de risco e se calhar com outro nível de preço e ao mesmo tempo não é incentivador da poupança. Nós já sabemos os motivos pelos quais os investidores não vão aos certificados da Forro e aos certificados do Tesouro, que é os certificados da Forro com baixas rentabilidades e também as campanhas agressivas dos bancos para captarem depósitos. Que é esse outro ponto importante. É que para além de terem perdido o interesse, também perderam esta batalha para a banca. Perderam a batalha para a banca. Com os juros mais elevados nos depósitos. Por exemplo, os juros nos depósitos não são mais elevados nos certificados do Tesouro. O que acontece é que nos certificados do Tesouro os investidores têm de manter o dinheiro durante mais tempo para poderem gozar de juros mais atrativos. E por exemplo, se todos os portugueses conhecem os certificados da Forro, penso que os certificados do Tesouro ainda não são tão populares, não são tão conhecidos dos portugueses e o funcionamento dos certificados do Tesouro não é tão percebido pelos portugueses como dos certificados da Forro. E a banca teve campanhas agressivas para captar depósitos, porque tem de cumprir aqueles rácios que as autoridades definiram para diminuir o crédito dado e aumentar, ou seja, diminuir a relação entre depósitos captados e crédito concedido. E tem de captar bastante depósitos, tem tido campanhas bastante agressivas e o que nós vimos é que os depósitos subiram bastante nos últimos 12 meses, mais de 8%, enquanto que o investimento em certificados da Forro e de certificados do Tesouro no seu conjunto caiu 20%. De alguma forma, e não sei se foi possível perceberes isso, mas o pedido de ajuda do Estado português, a dificuldade das contas públicas também pode ser um fator mesmo mais indireto para as pessoas terem ou recearem de alguma forma investir em dívida pública. Também um bocadinho mais dissuasor. Por exemplo, foi-se muito falado se num cenário de eventual reestruturação os certificados da Forro e os certificados do Tesouro estariam garantidos ou não. Em princípio, por exemplo, se tomarmos o exemplo da Grécia, só as obrigações do Tesouro é que entraram numa reestruturação, mas a altura em que os certificados do Tesouro foram lançados, já há 2 anos, foi exatamente quando a crise de dívida começou a apertar, portanto pode ter diminuído um bocadinho o interesse. E, além disso, mas é mais a falta de comunicação e as campanhas agressivas dos bancos e, por exemplo, as próprias empresas que colocaram agora obrigações para retalho fizeram campanhas agressivas e estão a conseguir captar poupança. Fundamentalmente é preciso comunicar melhor e explicar melhor os processamentos de todos estes produtos. Rui, muito obrigado pela tua análise. Rui Barroso, jornalista do Diário Económico. Amanhã, como sempre, já sabe, voltamos a falar do seu dinheiro.